Olá, amigos. Agradecemos a Deus a presença de todos. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e gostaríamos de dar as boas-vindas a cada um de vocês, desejando que possam aproveitar ao máximo as reflexões que serão trazidas à luz do Evangelho de Jesus. A nossa palestra de hoje será feita pelo nosso companheiro Marcos Almeida. Marcos também é tarefeiro do Centro Espírita Irmã Rosa. Neste mês de agosto, o tema é o desafio da pandemia, eu e o Espiritismo. Marcos hoje nos falará sobre o culto no lar. Mas antes de ouvirmos o Marcos, vamos fazer a leitura da nossa página inicial para a harmonização e a nossa prece. A leitura de hoje está no livro Ceifa de Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no item 44. Oraremos. Esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele, nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente, o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstruir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual da nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos. Mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que lhe restaure a saúde. Oraremos, sim, no entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia, a felicidade da nossa vida. Vamos agora, então, meus irmãos, à nossa prece. Queridos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis dessa casa querida, casa da nossa Irmã Rosa. Mestre amado Jesus,
estamos aqui neste momento pedindo a paz, a serenidade, a tranquilidade necessária para que em cada lar possa reinar esta harmonia da calma, da tranquilidade, propícia a receber os ensinamentos que serão trazidos neste momento. Que possamos encher o nosso coração de esperança, de fé, de alegria, que possamos transmitir a cada um dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, essa paz e coragem para seguir os passos do nosso Mestre querido. Agradecemos a oportunidade deste encontro virtual e a toda assistência espiritual que tanto nos ampara e nos protege. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Vamos então, nesse momento, receber o nosso companheiro Marcos Almeida, que fará uso da palavra. Bem, bom dia, bem-vindos ao Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou o Marcos Almeida, tarefeiro da casa, e com muita alegria nós vamos conversar hoje sobre o culto no lar, ou como eu prefiro chamar, e muitas vezes é dito também, o culto do Evangelho no lar. E quando a gente vai começar a falar sempre, eu gosto sempre de a gente esclarecer alguns conceitos para a gente ter uma noção do que a gente está falando, porque o que a gente fala traz para a nossa mente uma imagem, e é importante a gente ter essa imagem bem delineada, né? Quando a gente fala culto no lar, a gente já imagina o que é um culto. E cada um tem um conceito de culto, mas culto normalmente é um conjunto de atitudes, de ritos pelos quais se adora uma divindade em termos religiosos, né? Rito é um conjunto de cerimônias, né, que usualmente se praticam em religiões, né? Uma liturgia, uma demonstração religiosa feita exteriormente, né? E é importante frisar isso porque a doutrina espírita ela não estabelece nenhum culto, nenhum ritual, nada disso, né? O foco da doutrina espírita, como nós falaremos, repetiremos várias vezes, é a reforma íntima, é a reforma moral do ser humano. Então, a gente vai falar normalmente do Evangelho no lar, né? Do culto do Evangelho no lar. E sempre é bom a gente lembrar, né? Por que a gente fala de oração, de culto no lar, de reuniões, de estudo? Porque a tarefa primordial, né, é a iluminação da consciência. O Manuel Filomeno de Miranda, ele traz isso no livro Trilhas da Libertação, e eu gosto sempre de repetir, porque ante a realidade da vida, seus fins, sua melhor maneira de agir, ele prepara, né, a iluminação da consciência, prepara o indivíduo para a libertação da ignorância, né, que é a grande geradora dos nossos males, né, o desconhecimento da lei de Deus, da natureza, como funciona o universo, né, e como nós funcionamos internamente. Então é sempre importante, né, a gente lembrar de por que a gente está fazendo as coisas, por que a gente estuda, por que a gente faz o culto no lar, né? Então, o culto do lar, ele se traduz, como em várias passagens, como nós vamos ver também, é um ato de oração, é um ato de devoção, de adoração, né? E vamos ver isso no próprio Livro dos Espíritos, né, na questão 659, que pergunta sobre o caráter da prece, né? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Mas o principal é que a oração é você se aproxime com Deus, você entra em contato com ele. Então, quando você vai fazer o culto do Evangelho no lar, você vai conversar sobre as
lições contidas no Evangelho, na verdade você está se aproximando de Deus. Isso já é um ato de oração. Então a doutrina dos Espíritos nos leva constantemente a nos manter em oração, a nos aproximarmos de Deus, a lembrarmos das alterações, das modificações que nós precisamos fazer, né? O Evangelho ele nos traz uma coisa muito interessante, né? Porque no capítulo 27, sobre a ação da prece, né, ele esclarece que a prece é recomendada por todos os espíritos. E renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Ou seja, a oração, à medida que nós vamos evoluindo, passa a ser o nosso estado de espírito. É um estado de oração, de contato com Deus, de comunicação com Deus. Obviamente que a gente ainda está muito longe disso, né? Por enquanto, a oração é uma necessidade nossa para o nosso bem, para nós conseguirmos buscar a nossa perfeição, a nos conhecermos, a apararmos as arestas do nosso espírito, né? A questão 658 fala também que a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se a lê mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E por que é importante nós falarmos disso? A prece importante que Deus gosta é aquela que vem do coração, que não existe fórmulas para fazer. Não há um formato ideal de oração, né? Nós, cada um, tem que buscar como se sente melhor, mais à vontade para conversar com Deus, que é a oração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no preâmbulo, que vem várias preces, né, que são como exemplos ou estímulos, né, ele fala, deixa bem claro, os espíritos são ditos sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que o grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Então é muito importante esclarecer que a doutrina não tem fórmulas, não existem preces que tem que ser formulada, não. Gente, o que vai no nosso coração, a melhor coisa que é. Eu gosto de uma prece que é ditada lá na igreja, tá ótimo, faça a oração se sente bem, né? O importante é a nossa vontade, é o que da oração nasce dentro de nós em termos de vontade, de mudança, né? A vontade, o livre-arbítrio que nos leva à reforma íntima é o nosso objetivo, é a nossa meta, né? Nós nos reformarmos moralmente. E em Mateus, ele reforça essa questão. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. E aí Mateus traz a oração do Pai Nosso, mas é um estímulo de oração. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ordenar, de formular os nossos pensamentos. Então,
As preces formuladas, que existem preces lindíssimas e que nos tocam profundamente, elas são úteis, elas devem ser utilizadas para nos ajudar, mas elas não substituem a conversa nossa íntima com Deus, com os espíritos ao nosso redor, os espíritos que nós nos afeiçoamos, nós admiramos, né? Então, como na página inicial disse, né, rogar isso ou aquilo sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Muitas vezes, quando a gente fala que na prece você pode pedir alguma coisa, aí as pessoas muitas vezes ficam decepcionadas porque pediram muito em oração alguma coisa e nunca receberam aquilo. Mas a gente tem que ver a vontade que deve se prevalecer é do Pai. E muitas vezes o que nós pedimos não é a melhor coisa para nós, porque nós temos uma visão muito estreita. E Deus, né, os espíritos superiores já conseguem ver o nosso passado e conseguem também antever um pouco do nosso futuro. Então, a prece ela tem que ser voltada para nós nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a vontade dEle, e não para que Ele seja submisso à nossa vontade e atenda aos nossos caprichos. Então é muito importante destacar essa questão. E quando a gente fala de culto no lar, culto do Evangelho no lar, por que no lar? Né? Por que a gente fala da família? Aí vem a questão da formação da família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a instrução dos Espíritos, que trata da questão dos laços da família, tem um trecho muito interessante que ele diz assim: compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. E aí nós vamos entrar numa outra questão de, além de se aproximar a Deus, como nós fazemos isso, que é a nossa missão, através da educação. E nós vamos tocar mais à frente nisso. Muitas vezes as pessoas falam, não, a educação é só da parte da escola, do colégio, a parte religiosa fica por conta de cada um. Isso é um erro crasso, muito grave das pessoas, porque nós não estamos aqui para aprender a ciência somente. A gente está principalmente, e há mensagens do Evangelho que fala muito bonita, de uma forma muito linda isso, né? Que atualmente a gente precisa mais aprender a amar do que aprender as coisas que o nosso cérebro desconhece. Então a gente realmente tem que se dedicar muito a educar os nossos filhos a se aproximarem de Deus, a reconhecerem, seja como for que chamemos Deus, divindade, Krishna, ou Jeová. O importante é nós aproximemos eles de Deus. O Espiritismo nos traz de uma forma muito racional, mas isso não impede que nós abreviemos o caminho de outros espíritos que caminham junto conosco. Porque muitas vezes as famílias, e isso é muito importante esclarecer, as famílias são formadas por pessoas que podem ter cultos diferentes, religiões, crenças, doutrinas diferentes, que adotam doutrinas diferentes. Isso não é um crime, contanto que essas doutrinas, esses cultos, aproximem as pessoas de Deus. Então, se num lar existe um evangélico, um espírita, um umbandista, não há nenhum problema que se eles se unam para fazer um momento de oração conjunto, cada um da sua forma, mas contanto que o Evangelho, as mensagens do Cristo, elas sejam destacadas de uma forma que nos faça o que se propõe a doutrina espírita, que é a reforma nossa íntima, a reforma moral, nós tirarmos os nossos arestas dos nossos espíritos, a nossa maldade, a maldade que ainda existe em nós, né?
Nós sabemos muito bem que na família se reúnem espíritos simpáticos e antagônicos. Então é importante que a gente, lembrando disso, né, busque o cultivo da oração no lar, o evangelho no lar, para justamente afinizar essas almas que estão reunidas, né? E é interessante também, no livro Os Mensageiros, ele traz uma passagem muito importante, porque não só residem almas no nosso lar, como também residem outros espíritos desencarnados, sejam os nossos espíritos protetores, sejam espíritos afins, sejam espíritos obsessores, ou seja, é muito importante a gente cultivar o lar. E aí a mensagem dos mensageiros, no capítulo 37, que fala do santuário doméstico, ele fala assim: toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Então, a oração, o culto do Evangelho no lar, tem também o propósito de alterar a nossa vibração, a vibração do nosso lar, de forma que só espíritos do bem se aproximam do nosso lar, que consigam entrar no nosso lar. Porque a vibração da oração afasta aqueles que querem perturbar, aqueles que ainda não despertaram para o amor de Jesus, o amor de Deus, né? Então, a oração, o culto do Evangelho, é um remédio também contra a obsessão, mas não substitui a reforma moral. Porque muitas vezes as pessoas saem do ambiente doméstico, onde se cultiva o Evangelho, as vibrações amorosas, mas volta às vibrações, às emissões pelo pensamento de coisas deturpadas, distorcidas, que não são da harmonia, não são da alegria de todo mundo, das pessoas. Então isso pode fazer uma sintonia que traz de volta as companhias dos espíritos obsessores. Tá? Então a gente tem que se proteger com a oração, mas ela não substitui a reforma que cabe a cada um de nós, né? E nos Missionários da Luz, ele esclarece muito bem isso, né? Ele fala: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Por isso nós devemos manter uma vibração elevada de pensamentos dentro do nosso lar, para justamente nós colhermos os resultados dessa harmonia, né, tão importante na vida de todos nós. Se cria dessa forma hábitos salutares que podem ser construídos ao longo do tempo da nossa educação. É um hábito a oração. À medida que nós nos habituamos a orar, a rezar, a fazer elaborar uma prece, na verdade, nós estamos alterando as vibrações nossas no nosso interior. E à medida que isso se torna um hábito que é e deve ser construído, né, nós vamos alterando o nosso caminhar, a nossa forma de viver, porque nós nos acostumamos com a vibração superior. E graças a Deus, sempre que oramos, somos atendidos, né? E nos Missionários da Luz, que fala da oração, no capítulo 6, tem uma parte muito interessante, que ele fala
e as emanações da natureza psíquica que envolve a humanidade, proveniente das colônias dos seres encarnados que rodeiam a Terra. Ou seja, o espírito instrutor do André Luiz, ele estava se referindo a todas as vibrações que vêm de todos os orbes habitados no mundo inteiro, no universo. E essas frequências, elas invadem, passam por nós. Então ele esclarece, em cada segundo, cada um de nós recebe trilhões de raios de variada ordem. E emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano de vida, por vezes, em regiões muitíssimo afastadas de nós. Daí vem a importância dos nossos pensamentos, da nossa vibração, né? Então nós recebemos influências diversas. Essas vibrações estão nos atravessando como ondas de rádio, mas a gente só assimila as que nós sintonizamos. Que nem no rádio. Existem várias ondas de rádio nesse momento chegando em todos nós. Mas eu só vou ouvir, por exemplo, a estação do rádio que eu sintonizar. As outras, elas não vão ter reverberação dentro de mim, porque eu não sintonizei. Isso é muito importante, porque nós também emitimos, e o alcance dessas vibrações, elas são sem medida para a nossa compreensão. Tá? E os missionários da luz ainda continuam, né? Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência, que nós vimos que é o nosso propósito maior. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. É como se acostumasse, à medida que a divindade se acostuma a trabalhar em nós, pela oração, a nos trazer fluidos benéficos, à medida que nós nos habituamos com o pensamento elevado, nós também passamos a ser um canal constante de irradiação das energias salutares da divindade, de Deus, que nos são trazidas por vários mensageiros, são irradiadas por vários mensageiros. E à medida que nós nos preenchemos com essas vibrações, nós passamos também a irradiar essas vibrações pelos nossos pensamentos, mudando a vibração do nosso pensamento. O que nós pensamos, como agimos. E aí passamos a ser um foco irradiante de Deus, das irradiações oriundas do nosso Criador. E na prece segundo o Evangelho, de Allan Kardec, ele nos traz uma mensagem também que eu acho muito importante. Ele fala assim: em cada um de vós vejo, é certo, um pecador. Mas antes, vejo em cada um de vós uma vontade. E se essa vontade souber exercitar-se, se souber fazer uso do poder, os arruinados castelos de dificuldades serão destruídos para todo sempre, e sobre os seus destroços se levantarão os vossos espíritos, pecadores de hoje e puros e glorificados por um Deus que é justo. E ele continua ainda: dar pouco é dar alguma coisa. Porque muitas vezes, aí cabe um parênteses aqui, a gente se acha tão insignificante, tão pecador, tão cheio de erros, né? Que a nossa prece não vai ser ouvida. Mas nós vimos no início, se nós realmente estamos buscando a melhoria, nos esforçando, ela é ouvida numa distância que nós não imaginamos. Então, dar pouco é dar alguma coisa. Se reconheceis no vosso espírito a fraqueza para os grandes cometimentos da alma, orai,
pedi forças a Jesus, e nem de longe acrediteis que vos seja negada a gota de água para os vossos lábios ressequidos. Um raio de luz da misericórdia divina ao vosso coração que se humilha, ao vosso espírito que se abate para se levantar. Então a oração tem uma força impressionante, mas ela é um ato de humildade. Ela não convive bem com o orgulho, que nós temos que nos humilhar, reconhecermos a nossa inferioridade e a potência que existe em Deus, em Jesus, nos seus mensageiros, que tanto conhecemos, e tantos outros mensageiros que nós não conhecemos, são anônimos, que é um sinal da humildade também deles. Então, voltamos à questão importante do culto do Evangelho do Lar, que nos é trazida na questão 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Aí a resposta dos espíritos: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, uma missão dos pais é trazer esses espíritos para juntos de Deus. Aí voltamos àquela questão da educação da alma, né? Que é uma missão dos pais. E aí caímos nesse dilema que muitas vezes é levantado, né? Estimulado pelo materialismo, disfarçado de realismo. Vamos levar para a escola, ele tem que aprender, ele tem que se virar na vida, aprender a se virar, eu tenho que preparar isso para ele lidar com a vida. Agora a crença, o que ele vai acreditar, se ele vai acreditar em Deus, é um problema dele. Não é uma missão nossa. É uma missão esclarecida pelos espíritos, que é uma missão dos pais. Então nós temos que educá-los. E educá-los não é constranger os filhos a adotar a nossa religião, a nossa crença. Não, é a conhecer a Deus para que eles, aos poucos, da forma deles, se aproximem de Deus. Há várias formas de se aproximar de Deus. O importante é que se aproxime de Deus. Não é constrangê-los, forçá-los a fazer coisas que contra a vontade deles, mas sim a conversar com eles sobre isso. E há uma conversa que é muito importante e que é feita no silêncio do nosso exemplo. O nosso exemplo é a melhor forma de educar os nossos filhos. Então, o pai que é dedicar, os pais que são dedicados a se transformarem, a se reeducarem, a se melhorarem, que oram, que mostram, né, pelos seus atos a sua dedicação a um Deus justo, bondoso, caridoso, ele transmite isso também para os filhos. E isso é importante. Então não existe fórmulas para se fazer isso. Agora, a Federação Espírita Brasileira, ela dentro do programa do Evangelho no Lar e no Coração, ela estabelece um roteiro, né, para a reunião do Evangelho do Lar. Começa com uma prece, depois faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai desde o início do prefácio até o final, uma partezinha a cada dia da semana que faz isso, se escolhe um dia da semana, né, um horário fixo normalmente, e se faz sempre nesse dia, nesse horário, a reunião. Aí se pega um trecho do Evangelho, e aí depois se comenta sobre esse texto, livremente, sobre o que se acha, do que pensa, porquê, como, de forma as pessoas compreenderem aquele trecho. E depois se faz uma vibração pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, pelos governantes, pelas pessoas que estão doentes, de uma forma genérica, né?
E pode-se também fazer pedidos, né, como colocado pelo roteiro da FEB, né? Pode-se pedir pelos parentes, pelas pessoas que estão no círculo, pela humanidade, pode-se pedir por pessoas que estão doentes, né? Pode fazer o pedido que for, né? Obviamente no sentido de ajudar as pessoas. E então se faz a prece do encerramento. Mas é uma sugestão, não é um roteiro fixo. A doutrina dos espíritos não estabelece ritos, não estabelece rituais. Então, por mais que a gente, pelo atavismo nosso, né, porque nós nos sentimos, nós precisamos de uma ordenação, né? Então, normalmente existem vários ritos, vários rituais, né, em termos de procedimento, de sequências, que normalmente a gente vê nas casas espíritas. Mas em termos de organização, não é porque a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos estabelece que tem que ser assim. Não, eles recomendam, eles vão nos auxiliando a nos organizarmos para chegarmos ao propósito final, que é do despertamento das consciências, a iluminação das consciências, né? Então, a doutrina do espírito não impõe esse método, né? Ele pode sofrer alterações, dentro das conveniências de cada um, podem ser mais curtas, mais longas. Isso fica de uma forma livre dentro do propósito que se quer, que é se trazer o Evangelho para os nossos corações, né? Despertar para todos da família. E quando existem pessoas de credos diferentes, isso é mais imperioso ainda, de forma a se adaptar isso e que o Evangelho esteja presente. É aquela questão, ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Não precisa todo mundo rezar, orar ou fazer a prece da mesma forma. Não existem formas diferentes, todas elas são agradáveis a Deus, né? E eu tenho um livro que é o Evangelho no Lar, o Evangelho em Casa, de Chico, pelo Espírito Meimei, que é muito conciso, né? Tem um trecho dele que traz uma síntese maravilhosa, que é a que eu trago aqui para vocês, né? Que é um diálogo. Então, num capítulo dele, o Cláudio faz uma pergunta, né? Com que fim precisamos estudar o Evangelho? E a dona Zilda, que era a senhora que participava também do culto, vai e responde: para melhorar o coração, meu filho, para aprendermos que todos somos filhos de Deus e que devemos viver no mundo como irmãos uns dos outros. Para melhorar o coração, meu filho, para aprendermos que todos somos filhos de Deus e que devemos viver no mundo como irmãos uns dos outros. Isso resume a razão de ser do Evangelho no Lar. E aí é interessante, eu gosto de trazer também que no Primícias do Reino de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Franco, né, no prólogo ela faz também uma colocação interessante que resume a meta, que é a meta do Espiritismo. Bota aqui: fazer homens fortes e puros como criancinhas. Eis a meta do Espiritismo, tornando-os hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Essa, chegando, né, no final da nossa conversa, né, é o que nós devemos buscar. Nós temos que a cada dia sermos melhores. E isso contribui, é a razão de ser do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos. Nos trazer conhecimentos para que nós sejamos melhores a cada dia. E uma conclusão que eu acho fenomenal, né, que nós pegamos no livro Refúgio, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo que fala da humildade do coração. Eu acho que esse trecho resume a nossa atitude no culto do Evangelho do Lar. A razão de ser, de fazer a oração no lar, a conversa sobre o Evangelho, a conversa sobre Deus. Ele fala assim: sejamos simples e espontâneos, nascendo em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos,
para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Nós temos um exemplo maravilhoso, que é Jesus. É somente olhar para esses exemplos dele que existem nos evangelhos e tentarmos seguir o exemplo do nosso Mestre. Mestre Jesus, que disse, novamente repetindo: aprendei de mim, que sou humilde de coração. É o maior exemplo que temos. Felicidade a todos. O Alberto em seguida vai fazer a oração final de radiação. Um abraço. A paz fique com vocês. Ao concluirmos mais uma reunião de assistência espiritual, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, a nossa querida irmã Rosa, aos amigos espirituais, trabalhadores desta casa de amor e caridade, para agradecer por mais esta oportunidade em que aqui reunidos virtualmente estudamos um pouco mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos, como forma de nos possibilitar encontrarmos novas perspectivas na nossa existência. Agradecidos, Senhor, nós ainda lhe rogamos que possam os bons espíritos irradiar energias para os nossos lares, envolvendo a todos os nossos familiares, Senhor, a todos os lares que agora se conectam conosco, possam chegar as energias de paz, de saúde, de bom ânimo, de alegria, de compreensão da vida, Senhor, fortalecendo a esperança, Senhor Jesus. E finalmente, Mestre amado, nós lhe pedimos ainda pela fluidificação das nossas águas, pois sabemos que este é o remédio que haverá de complementar as nossas necessidades fluídicas, que os bons espíritos possam derramar sobre as nossas águas as energias que haverão de nos equilibrar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, em todas as nossas necessidades, possamos ser atendidos com esta magnetização das águas. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, irmã Rosa. Abençoa-nos, protege-nos mais esta vez, que assim possa ser, com a graça de Deus.